No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Excelente dia, excelente manhã para você nesta terça-feira, 25 de abril de 2023. 6 anos no ar, Minuto da Unicidade. É a unicidade de Deus sem fronteiras através das redes sociais que tem alcance aí que a gente nem imagina. Apesar de ter uma audiência selecionada, abençoada, mas os nossos canais têm alcances limitados. Porém, a internet nos dá essa possibilidade. Basta uma indicação, por exemplo, do YouTube para uma pessoa que está em Portugal, no Japão. Aliás, deixa aqui, você que ouve pelos comentários, bota lá no comentário de que região do país você está ouvindo o Minuto da Unicidade. Você acompanha. É o nosso podcast, não tem imagens, ainda não tem recurso. Trabalhar com vídeo dá trabalho, dá muito trabalho mesmo para editar. Oxalá, se tivesse aquelas mesas bacanas para fazer um podcast, imagina, com microfones aqui, você me vê. Ah, que maravilha, seria uma bendição, como dizem em espanhol, na bendición. Bom, mas o fato é que nós estamos aqui para falar que Jesus é Deus todos os dias há 6 anos no ar. E com recurso, sem recurso, com câmera, sem câmera, a gente está aqui, dando o melhor. Acredite, este é o melhor que a gente pode fazer em termos de qualidade de áudio, tá certo? E colocar eu tive a ideia depois de 3 anos de Minuto da Unicidade, que as pessoas me perguntavam: olha, semana passada você falou aí de um tema muito interessante, você tem aí? Mas eu já tinha apagado, porque o celular não cabia muitos arquivos, então perdia, e as pessoas ficavam, puxa, e eu tinha que fazer de novo. Mas depois tivemos a ideia, vamos fazer um canal no YouTube, que aí pelo menos põe lá, o dia que alguém precisar de um tema específico, isso sempre acontece, tem algum assunto aí sobre tal tema, tome, ouça aí. Isso é importante para você mesmo parar um dia que tiver com um tempinho, ficar ouvindo os áudios aí, os estudos, tá certo? Veja como Pedro, o apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, sabe, um homem, a princípio, antes da conversão, muito emotivo, mas depois virou um grande servo de Deus. Ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito interessante esse texto que está na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Ele começa os 2 primeiros versículos que eu li, 2 Pedro 1, versículos 1 e 2. Então ele diz aqui, se você observar o versículo 1, leia na sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele afirma aqui na sua carta inicial de saudação que Jesus Cristo é Deus e Salvador. Inclusive, se você analisar, se você participar dos debates, acompanhar alguns debates, existem vários debatedores, tá? Não somente eu participo, mas muitos irmãos unicistas participam. As cartas, as saudações apostólicas, principalmente de Paulo, mas todas as cartas dos apóstolos, elas são usadas de forma, vamos dizer assim, descontextualizada de todo o contexto amplo das Escrituras. E eu tenho falado que eu tenho dado aula de hermenêutica na Bíblia, no seminário, e nós explicamos que tem um contexto direto, aquele que o próprio texto seguinte ou antes, ele ajuda a entender a passagem mencionada, e em alguns momentos você não vai achar, como se diz, ali no contexto, o contexto direto, o contexto mais próximo, você vai achar a resposta para determinado tema. Você vai ter que parar e analisar o contexto amplo, e aí você vai ter que dar uma mergulhada mais a fundo em toda a escritura para você entender determinado tema específico.
né? Então existe o contexto, né? Aí há aqui uma dica, uma bênção para você, o contexto direto, que é onde o próprio texto, ele, né, se você ler um pouquinho mais acima ou mais abaixo, tem informações preciosas que encaixam e você não fica dependendo de um texto específico, você tem um entendimento mais amplo do que a mensagem referida ou citada está passando de fato, como tem também o contexto amplo das Escrituras. Então, quando Pedro fala aqui que Jesus Cristo é Deus e Salvador, esse versículo, embora esteja isolado, é uma afirmação que é facilmente contextualizada no contexto amplo das Escrituras e mostra a identidade verdadeira do Senhor Jesus. Entende? Ah, Tony, não pode ficar com contexto isolado, aqui só tem esse versículo. Bom, se você estudar amplamente o tema, aí aqui não é o contexto direto, não é o contexto direto que vai resolver essa questão, mas ele se encaixa com a mensagem principal das Escrituras Sagradas. Que Deus esteve aqui para resgatar os pecadores, o próprio Deus derramou seu sangue. E aí você vai encaixar esta palavra maravilhosa com 1 Timóteo 3,16. Você vai encaixar essa mensagem com o que Paulo diz à igreja de Roma no capítulo 9, do 1 até o 5. Você vai encaixar essa frase de Pedro, essa poderosa afirmação dele, com muitas outras passagens, Tito 2, 13, 14, 1 João 5, 20 e muitas outras riquezas de informações que a gente está aqui no Minuto da Unicidade para compartilhar com todos vocês. Isso é muito gostoso e é muito gratificante poder falar com você desta preciosidade. Não tenha dúvida alguma de que o Senhor Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro, e Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, não ia ficar por fora dessa revelação. Aliás, não teve um apóstolo, não teve ninguém. Você acha que Judas se enforcou por quê? Fala a verdade. Você acha por que Judas se matou? Não aguentou a pressão psicológica que ele passou ao ter negado o Cristo. A dor de Judas foi na alma. Principalmente quando aqueles religiosos pervertidos, diabólicos, servos de Satanás, pegaram aquelas pedras e falaram assim, não, as moedas de prata, e falaram assim, não, a gente não quer, nós não vamos querer esse dinheiro que está manchado de sangue. Olha o que falaram na cara de Judas. Isso fica também para aquele unicista que vive xeretando trinitariano, que vive fazendo alianças com trinitarianos, com os trinitários, indo para os cultos de trinitários, chamando eles para pregar na sua igreja, e depois você vai querer falar para esses mesmos caras, com a sua estratégia pífia e falha, que Jesus é Deus, que Jesus, o batismo é o nome de Jesus. Sabe o que você vai ouvir? Vai ouvir o que Judas ouviu. Não queremos saber disso. Sai daqui, seu herege. Não é assim. Então, a gente precisa tirar lições desses fatos, porque senão essas experiências estão narradas no livro precioso. Por quê? É ou não é? Então veja, Judas fez aliança com os caras, com os religiosos. Judas se aproximou deles com interesses apenas, né? Porque quando se faz alianças com esses caras é visando o quê? Encher a igreja, trazer eles para cá para fazer um movimento, um barulho, para poder fazer uma coisa, para pegar e para ganhá-los para Jesus. Fala sério. Como é que você vai ganhar um cara que é trinitário? Não queira fazer o papel do Espírito Santo. A sua missão é só pregar, falar a verdade. É abrir o leque mesmo, com respeito, com elegância, com educação, com mansidão, a falar a verdade. Não tem que fazer aliança para encher a igreja. Enche a igreja de pecadores, de quem quer ouvir. E se não querem ouvir, paciência. Porque não dá certo, não funciona. É uma estratégia, vá por mim, fracassada. Porque você vai encher de gente, ter a qualidade de ovelhas do Cristo. Prega a palavra pura, sem fermento. E aí, fale que Jesus é Deus, para você ver o que acontece. Fale que o batismo é o nome de Jesus, para você ver o que de fato acontece. E eu falava no curso de capacitação de obreiros,
para você arrumar inimizade. Não precisa ser agressivo, não precisa destratar ninguém. Basta você, com todo o amor, com toda a paciência, falar assim: você sabia que Jesus é Deus? E que o batismo é em nome de Jesus? Quem é de Deus vai falar: não, como é que é isso aí? Me explica esse negócio aí. Quem é de Deus vai falar isso. Quem tem o espírito nobre vai falar isso. Mas como assim? Eu sei que Jesus é filho de Deus. Eu sei que ele é o filho, Deus amou muito a maneira. Ele vai contestar, ele vai com muito carinho ser seu amigo, né? E tem um espírito excelente, é aquela ovelha de Jesus que está lá fora. Mas, meu amigo, se não for de Deus, se não for filho da salvação, ele vai se levantar. Peraí, você está doido? Calma aí, não é assim? E vamos lá, e vem para cá. Você está também entrando nessa heresia aí, entrando por esse caminho, e vem aqui, e tome. É uma bênção. E fala aqui quem tem experiência própria. Ah, meu pai, mas é gostoso. É muito gostoso ser chamado de herege, né, e ver pessoas ranger os dentes de raiva. Isso é bom. Ó, que maravilha. Eu fico feliz quando as pessoas ficam só, sem ou eu falando no amor, com sabedoria, procurando ali chegar devagarinho. E as pessoas viram uma arara comigo, até me bloqueiam no Zap. Eu falo: nossa, eu fui bloqueado porque eu mandei uma palavrinha, porque eu disse que Jesus era Deus, rapaz. Que coisa boa. E que seja bloqueado mais vezes. Amém, meus irmãos? É isso aí, vamos lá, vamos para frente. Fale mesmo, sem dó, sem piedade. O que Pedro disse: servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E esse homem pagou um preço, tanta injustiça que foram feitas com Pedro, sabe? Nero foi o responsável pela morte desse homem aqui, o imperador de Roma, Nero. Ele crucificou também Pedro, né? Decapitou Paulo, porque Paulo tinha cidadania romana, por isso Paulo não foi para a cruz. Paulo escapou da cruz, da morte de cruz, porque era cidadão romano e era proibido um cidadão romano ir para a cruz. Você vê que como essa Bíblia chegou a gente com preço de sangue, e você às vezes não quer expor o seu nome, você não quer, né, ser incomodado. É vergonhoso as pessoas te olharem atravessado, é ruim as pessoas te chamarem de herege. Vai lá, né? Fala, meu irmão, deixa falar o que quiser, fique tranquilo, e vai chegar a hora, o que aconteceu lá em Mateus 24, 26, profetizado por Jesus, vai acontecer de novo. Vão entrar nas sinagogas e vão arrancar os crentes pelo pescoço, mas esses crentes que falam que Jesus é Deus, esses aí que sofrem mesmo perseguição por causa do nome, e somos bem-aventurados por isso, tá certo? Qual o nome que tem mais valor, o nosso ou o de Jesus? Um abraço para você. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Eu falei aqui do curso de capacitação de obreiros, está disponível para você o link na descrição. Faça o curso de capacitação de obreiros, R$ 65 lá na Hotmart, você pode parcelar em 10 vezes, né? E você quiser à vista, a gente tem um desconto de R$ 5, que é o preço, a gente ainda manteve para quem fazer diretamente com a gente. Aí você liga para o DDD 19 9898 02214. São 5 aulas abençoadas com uma aula bônus sobre o obreiro e a unicidade de Deus e uma apostila personalizada muito bonita que vale a pena você adquirir. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa, graça e paz. Minuto da Unicidade.